Você que acompanha a TV Câmara Uberlândia, mais uma vez estamos de volta aqui, mais um Câmara Debate, e hoje o programa é para você que de repente está desempregado ou está infeliz no seu trabalho e quer dar um passo à frente. Hoje o programa traz pessoas altamente gabaritadas para mudar a sua vida. São pessoas que se determinaram a mudar a vida de outras pessoas, realizar o sonho de outras pessoas, e esse programa vai ser muito proveitoso para você também. Então eu queria apresentar, já agradecer muito a presença aqui da Marlise Schuch, que é da KLA Uberlândia, a KLA em todo o Brasil, também na América Latina, mas também agora aqui em Uberlândia, e a gente trouxe a Marlise para falar um pouco para a gente. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Bom, e a gente trouxe também aqui uma profissional de RH, uma coordenadora de recursos humanos, que pode dar também orientações e dicas muito importantes aqui do que as empresas esperam das pessoas, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas e ainda querem aquela vaga desejada, né? E a gente trouxe a Narla Peixoto, coordenadora de RH. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Narla. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão aqui gabaritadas, né? Para falar sobre o assunto. Com certeza. E a gente trouxe também aqui, que se destaca em todo o Brasil, que é o Instituto Você. O lema é 1, 2, 3, 4, você, né? E aqui no Triângulo Mineiro, o representante desse instituto é o Rodolfo Godoy, e a gente queria muito agradecer a sua presença, Godoy. A gente sabe que a agenda é muito cheia, muito lotada, e tirou um tempinho para estar aqui com a gente queria muito agradecer. É sempre um prazer, uma grande oportunidade de dividir um conhecimento, somar competências, estar ao lado de pessoas que buscam fazer a diferença na vida de outros seres humanos. Então, a gente fez um esforço grande para estar aqui, mas deu certo, eu estou muito feliz por isso. Obrigado pela oportunidade. Bom, nós que agradecemos. E, claro, Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois vereadores, e a gente trouxe hoje a Michele Bretas, que também trabalha muito essa questão do desenvolvimento pessoal, né, capacitação, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Michele. Muito obrigada mais uma vez, Fernando. Estou muito feliz por estar aqui. Um tema de alta relevância hoje, mundial, e nós vamos tratar disso, né? Desenvolvimento humano, a arte da excelência humana. Fantástico. Parabéns por essa iniciativa de trazer um tema tão atual. Nós que agradecemos. Até oportunidade aqui de discutir um pouco de políticas públicas voltadas também para essa questão de desenvolvimento pessoal, capacitação profissional e tudo mais. Então você aproveite esse momento, a próxima hora aqui será de muito conhecimento. E a gente sabe, né? Eu vou deixar aberto aqui para quem... O programa é bom que eu fico quietinho aqui só assistindo, tá? E eu tenho certeza que aqui o que tem mais gente aqui para falar, e não é pouco. É a questão da pessoa que não está satisfeita hoje com o papel que ela exerce no mundo profissional, também na vida pessoal, e quer mudar de vida, e não tem coragem para isso, né? O que acontece assim? Qual que é o primeiro passo para quem quer realmente mudar de vida? Vamos lá, vou começar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 agora. A pessoa que não tem coragem para mudar de vida, coragem é o antídoto que ela precisa. É dar o primeiro passo, é tomar a atitude frente a qualquer adversidade. A gente começou falando, você que está procurando se encaixar no mercado de trabalho, você que está em procura de um emprego, ou até mesmo quem é empreendedor e pensa em abrir o seu negócio. Hoje as informações de como se vestir, como se comportar, qual é o conhecimento técnico específico para determinada área que você atua, eles estão aí disponíveis. Antigamente você tinha que buscar em lugares específicos. Hoje a tecnologia trouxe esse benefício de a gente ter compartilhado o conhecimento, está acessível à maioria das pessoas. E o grande diferencial realmente é a atitude do indivíduo, que no meu ver... ela é composta pelo comportamento, pela cognição, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer. Comportamento, eu sei como fazer, mas vem o sentimento, será que vai dar certo? E a insegurança que o indivíduo está sentindo. Será que é a hora de eu mudar de mercado? Será que eu tenho que fazer investimento nessa área ou naquela? E essa dúvida deixa o ser humano paralisado. E ter a coragem e a atitude para dar o primeiro passo e buscar um caminho, é claro, baseado por conhecimento, é fundamental no dia de hoje. Então, eu acho que antes disso ainda, desse primeiro passo, é a pessoa definir exatamente o que ela quer.
Porque muitas vezes a pessoa não está no lugar certo, ou então não encontra o lugar certo, porque ela não sabe exatamente o que ela está buscando. A pessoa não sabe ainda o que ela quer para a vida dela. Então isso, o autoconhecimento nos traz muito, né? Eu saber o que eu quero para mim poder buscar aquilo. Às vezes as pessoas estão em algum lugar, mas elas querem sair de lá, mas não sabem para onde ir, porque elas realmente não sabem o que elas querem. Então, o primeiro passo, antes da gente se conhecer, antes de trabalhar, o primeiro passo, antes da gente trabalhar a atitude, é eu saber exatamente o que eu quero para a minha vida. Então, às vezes, a gente parar um pouquinho e refletir sobre isso, né? O que eu estou buscando, o que eu quero para a minha vida. Esse eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar. Fernando, eu acho interessante o que eles estão dizendo, porque aí eu quero entrar no âmbito do poder público. O meu grande sonho, eu já até transmiti isso ao Rodolfo, é levar para as escolas, para a educação, a programação neurolinguística. Imagina o que a Marlise falou agora. Como que o aluno que está no ensino fundamental, ele vai encontrar o que realmente... Ele já tem que decidir a profissão dele, o curso que ele irá fazer na UFA ou em qualquer outra faculdade, certo? E aí, onde que ele vai encontrar essa resposta? Ele é muito novo para decidir o que ele vai fazer o resto da vida dele. É a vocação dele. E aí, de repente, ou certamente, porque eu acredito nisso, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela pode muito bem auxiliar esse aluno a encontrar essa resposta, se conhecer melhor, se comunicar melhor com você e com o mundo à sua volta. Tá, a gente vai explicar o que é PNL aqui, eles vão explicar, mas a Naila... Ela se manifestou aí. Então, eu quero falar que tudo isso do que a gente está falando, acaba respingando nas organizações. Porque quando a gente tem pessoas que entram nas organizações, não são todas as empresas que têm essa prática, mas a primeira coisa que a gente tem feito é achar o seu propósito. Que a Marlise falou, é o que a gente tem buscado, o autoconhecimento. O olhar para dentro. A gente sabe que hoje as instituições de ensino, nem todas, mas na sua maioria, elas não voltam o olhar para dentro. A gente é sempre condicionado a olhar o outro. E isso fica às vezes complicado quando você entra dentro de uma organização e lá você não associa o seu propósito que você nem conhece ao propósito do outro. Quando a gente fala de alta performance de uma pessoa, é a pessoa que já se encontrou dentro deste contexto. Por quê? Porque é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que vem com algo a mais. Então a gente está falando de iniciativa, atitude, proatividade, mas pensando que essa pessoa ela já tem um pensamento muito estruturado em relação ao planejamento, ação, como que eu me estruturo para chegar lá na frente. Por que eu sou um diferencial aqui? Então, essa atitude, essa ação, ela vem associada ao propósito, ao autoconhecimento, às atitudes diferenciadas que eu tenho dentro daquele contexto. Ela se encaixa dentro de um contexto organizacional. E ali, ela vê que ela faz a diferença e que ela consegue ter atuação dentro daquilo que ela também deseja. Por isso que eu acho que todas essas instituições, elas devem andar juntas. Desde as questões que a gente fala de promover isso dentro das escolas até dentro da empresa. A gente vê hoje as empresas tratando de questões sociais mesmo, porque teve um déficit, né, anterior e que as empresas resgatam para que ela chegue naquele resultado e objetivo desejado, mas lógico, junto com as pessoas. Por isso que hoje o fator pessoas dentro de uma organização, ela é extremamente importante. E aí a empresa que hoje tem feito esse trabalho de autoconhecimento, o olhar para dentro e depois fazer com que ela se situe dentro do seu papel, sua responsabilidade em relação ao outro, em relação ao negócio, tem toda a diferença. O que eu acho importante hoje para as pessoas que vêm buscando o seu desenvolvimento é realmente isso, né? Em que contexto hoje, num mundo totalmente disruptivo, de mudanças constantes na minha mão, né? Você pega o celular e você tem todas as informações necessárias para poder correr o seu caminho aí. Como é que eu boto foco nisso? Né? E aí vem a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade de fazer com que as pessoas sejam cada vez mais focadas, cada vez mais tramitando ali dentro das organizações ou dentro de qualquer instituição, focada num objetivo, onde que eu quero chegar com isso, em busca do seu desenvolvimento. Né? Bom, a Michele falou de PNL, né? Programação Neurolinguística. Às vezes é um bicho de 7 cabeças aí para muita gente que está assistindo a gente. Rodolfo, você pode dar uma explicada bem rápida assim, o que é PNL e de que maneira ela pode contribuir com as pessoas?
Ótimo. Eu poderia explicar de uma maneira técnica, demonstrar um conhecimento específico, mas talvez não ajudaria em grande parte o telespectador. Então, vou procurar ser metafórico para que faça mais sentido. Hoje, a tecnologia, a gente está falando o tempo todo sobre ela e está disponível cada vez mais a maioria das pessoas. E quem não tem já sabe o que é um computador e sabe o que é o HD de um computador, que é onde são processadas todas as informações. A PNL, ela faz essa analogia, ela compara a nossa mente com o HD do computador. Então, quando você compra um computador novo, ele vem com HD somente com o sistema operacional que vai fazer rodar novos programas. Mas os programas é você quem escolhe o que você vai instalando. Sim. E essas entradas, elas se dão através de mouse, de entrada USB, de CD e etc. E a gente é a mesma coisa. Desde o momento que nós nascemos, nós começamos a captar informações do mundo externo através dos nossos sentidos. O tato, visão, olfato, paladar. E essas experiências vão gerando registros e nós passamos a agir em função desses registros. Então isso aqui é uma máquina poderosa. Tenho certeza que alguma pessoa que está em casa já comprou um computador de última geração, um celular de alta tecnologia e não sabia como usar aquilo. A programação neurolinguística é como se fosse o manual desse nosso HD. Ela ensina como você usar com eficiência e eficácia esse equipamento extraordinário. Então você para de fazer as coisas de maneira aleatória e faz de maneira mais estruturada, porque você conhece o impacto da sua fala, você ouve e se torna uma profecia autorrealizadora. Então, desde programas que vão sendo instalados em pessoas, por exemplo, você não vai dar conta, você não consegue, isso não é para você, são histórias que nós ouvimos de outras pessoas e às vezes nem sequer nos questionamos a respeito disso. E de repente vem uma situação que você tem que enfrentar e vem aquela mensagem que já está instalada aqui, ó. Não vou dar conta, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Então, entender como esses mecanismos funcionam faz você organizar melhor as informações que você recebe do mundo externo e assim você tem um resultado menos acidental e mais produtivo na sua vida. Resumidamente. Tá. E coach, hoje se fala muito em questão de coach. É diferente de PNL ou o coach usa a ferramenta de PNL? Enfim, o que é o coach? A pessoa entender melhor. Apesar de algumas instituições dizerem que fazem coaching sem PNL, ele pode não dar essa nomenclatura, mas quando você vê a estruturação do coaching, a PNL já está inserida. A minha formação é em psicologia, em programação neurolinguística e coaching. Então, o que a gente pode diferenciar? Um processo qual que é a diferença de um terapeuta para um coaching, por exemplo? Um terapeuta, a vida da pessoa está num caos e ela chega com uma demanda. Terminei um relacionamento, perdi um ente querido, saí do emprego que eu gostava, estou numa dificuldade financeira. E um terapeuta, ele acolhe aquela demanda e tira aquela pessoa do caos e acalma a vida dela. Um coaching já promove um caos na vida da pessoa. A pessoa está estagnada em alguma área da vida e ela precisa ou quer ter um resultado em determinada área da vida. Então ela procura esse profissional que vai, através de um bom olhar, de uma boa escuta, de perguntas poderosas, levar a pessoa a buscar as soluções para as demandas da vida dela. Então, o processo chamado coaching, ele é realizado através do coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente que vem buscar essa ajuda. E é uma ferramenta muito poderosa, está sendo muito falada e muito utilizada hoje, não é à toa nas instituições, porque ela traz resultados muito eficazes. Agora, no que a Narla falou é interessante. O indivíduo ele não pode se esquecer, na busca do resultado, do propósito de vida. Quando você chega numa instituição hoje, tem lá uma placa, visão, missão e valores. Sim. A visão, os valores da empresa, a identidade da empresa está muito ligado a quem você é. Então, se você entra numa instituição que não compartilha os mesmos valores, que não tem um propósito para oferecer algo para a sociedade, que é aquilo que você acredita, muito provavelmente você vai se sentir infeliz trabalhando naquele lugar e a sua produtividade, a tendência dela é cair, por mais que você se esforce. Então, encontrar algo que te dê sentido para a vida é algo muito poderoso para a sua carreira, porque mais do que ter sucesso, é conseguir isso com felicidade. E é isso que as pessoas estão em busca hoje. Eles falam que quem
descobre esse propósito e essa missão, não trabalha nenhum dia mais na vida, né? Já levanta e vai para a vida numa boa, não tem aquele negócio de primeiro quarteirão querer voltar para trás. Eu vou usar uma frase que não é minha, diversão remunerada. Uma diversão Ricardo Siqueira Monteiro. Agora, essa questão que o Rodolfo falou aí da gente conhecer os valores, o propósito, né, de vida, a maioria das empresas não apresenta isso para o funcionário na hora que ele entra na empresa. A pessoa entra numa empresa e não sabe quais são os valores daquela empresa, não sabe qual é a missão daquela empresa. Muitas vezes, o que o Rodolfo falou naquele quadro está lá na parede, mas nem o dono da empresa mesmo segue aqueles valores e aquela missão. Então, assim, quando o funcionário entra numa empresa, ele não conhece realmente quais são os valores, qual é a missão da empresa, muitas vezes ele não sabe quais são os valores e a missão da vida dele, né? Qual que é o propósito de vida dele, ele também não sabe. Então isso conflita e a pessoa não entende por que está conflitando. Ela sabe que não gosta daquele ambiente faz mal para ela, mas ela não sabe o porquê. Então isso tudo volta lá no autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu sei quais são os meus valores, quando eu sei qual é o meu propósito de vida, quando eu sei qual é a minha missão nessa vida, e eu entendo que aquela empresa vai me ajudar a construir tudo isso para mim, essa empresa vai me deixar feliz. Lá eu vou construir uma carreira bacana. E caso não seja, mal nenhum em dizer não também, né? Se não estiver dentro do propósito. Tem uma questão que a gente, dentro das organizações, que é onde é o meu ambiente que eu falo, não tem importância fechar o ciclo, desde que haja o respeito. Existe um momento em que a empresa, você não produz mais de forma adequada para ela, ou por qualquer outro motivo comportamental, e isso se encerra. Mas existe um momento que aquela empresa também não te agrega mais. Aí é o momento de você tomar a sua decisão. Eu acho que é importante a gente também levantar algumas questões, porque a gente fala muito dessa missão, da visão e dos valores enquanto placa. É muito mais importante a gente vivenciar isso enquanto prática e não discurso. Muito mais enquanto prática do que como discurso. De que aquilo que está escrito lá, que aquilo seja uma atuação da gente no dia a dia enquanto organização. Isso faz com que as pessoas se identifiquem. Esse processo de identificação com a organização é extremamente importante para que a gente tenha um relacionamento futuro independente de quanto tempo essa pessoa vai ficar na organização. Falam das gerações, né, e tudo mais. O importante é que dentro daquele momento exista um crescimento e um desenvolvimento individual para a pessoa. E a gente fala muito sobre isso, a gente está falando de alta performance e fala sobre essa questão dessa pessoa estar um passo à frente dos demais. Essa pessoa busca esse processo de transformação, porque a pessoa de alta performance, ela é totalmente inquieta. Ela é uma pessoa que ela não perde tempo, ela é inquieta com as questões de contexto, com a situação atual, e ela quer causar a diferença, ela quer fazer a diferença. A empresa ela tem que saber acompanhar e respeitar isso, porque a tendência para quem não respeita esse formato, essa individualidade, é a ruptura. Mas para quem dá abertura, para as organizações que dão abertura para esse formato, é certeza de ter muito sucesso, porque aí todos caminham juntos. Isso eu acho que é um formato bacana. O que a Michele citou, a questão de levar a PNL para as escolas, né, para os jovens, enfim, é uma forma de criar uma geração mais de alta performance do futuro aí? Muda a questão familiar? Você acha que interfere? Então, antes que o Rodolfo, que é um mestre na arte da excelência humana, eu estava ouvindo aqui, estou ouvindo cada um de vocês falarem e estou observando como que nós somos carentes de políticas preventivas. A gente está sempre enxugando gelo. Ou, por exemplo, eu tenho certeza que a Marlise, quando decidiu estudar programação neurolinguística, ela pensou assim, não, eu não tenho problema nenhum, eu quero me desenvolver mais. Então, assim, a programação neurolinguística, ela não é apenas para uma pessoa que tem algum trauma, algum problema, seja de que ordem for. Ou uma deficiência no trabalho, ou uma deficiência familiar. Não, é realmente o desenvolvimento humano. E aí eu observo isso. Por exemplo, em tempos de Copa do Mundo, eu assisti a muitos jogos e percebi nitidamente as seleções da Europa, por exemplo, como elas são inteligentes emocionalmente. A inteligência emocional daquelas pessoas em campo. E é isso que eu acho que a programação neurolinguística ela pode levar para as escolas. É realmente preparar esse indivíduo, esse aluno, primeiro, para escolher o que ele quer fazer o resto da vida. Ele vai escolher o que ele quer fazer e vai escolher diante da sua vocação. Aí, lá no RH, você vai ter muito menos problema e mais pessoas proativas, pessoas inquietas, com certeza. E isso ajudará o quê?
Começa lá no contexto familiar, porque é a nossa primeira exposição à sociedade, eu vejo dessa forma, que é a nossa primeira exposição ao contato com as pessoas, é a nossa família. Então ajudará no contexto familiar, no contexto social, no trabalho, na escola, fantástico. É realmente uma política preventiva de se levar, de se inserir essa pessoa que está ali tão afoita para escolher algo que ela vai fazer o resto da vida num ligada caminho... a uma missão, né? A um propósito. Um propósito. E o que a Michele falou, Fernando, tem muito a ver, porque eu falo o seguinte, as organizações, elas acabaram tendo um papel de provocadores. Essa provocação teria que ter vindo anteriormente. Hoje a gente que provoca. Provoca para potencializar uma competência, um potencial das pessoas. Então, hoje, esse papel, por isso que eu falo que eu acho que as organizações têm um papel social. Porque essas dúvidas, elas vão acarretar na hora que eles estão lá com a gente dentro das organizações. Que talvez, nossa, eu não estou feliz aqui, eu deveria ter feito direito ou qualquer outra coisa. Então, as organizações hoje, elas têm provocado. Nós somos de uma geração em que o nosso plano de carreira dentro das organizações era instituído pelas organizações. Ela te falava, Fernanda, acho que você precisa fazer um curso de negociação. Acho que você precisa fazer um curso de comunicação. Hoje não. Hoje as organizações têm buscado pessoas que traçam o seu próprio caminho e que venham mais prontas. E alinhadas na missão e visão da própria empresa também, então, né? por isso que a gente tem falado sobre isso, de que a gente quer pessoas de alta performance que já vêm muito no comando da sua carreira. É a pessoa que enxerga os desafios como oportunidades, que querem sair da zona de conforto. E aí eu acho que talvez dentro das instituições públicas que a gente tem falando, das instituições anteriores, talvez a gente ter essas oportunidades de provocar essas situações junto das ferramentas que a gente tem hoje, que são maravilhosas e que promovem e que provocam o desenvolvimento humano. Né? Então, assim, se a gente tiver assim, as pessoas que estão conscientes disso para provocar isso dentro das outras instituições, pode ter certeza que nós teremos outras, e não digo só empresas, mas qualquer outra instituição com resultados diferenciados. Quando eu ouço a Michele falando da importância da PNL na educação e o que ajudaria através da vocação a criança a definir o que ela quer para a sua vida, eu vejo isso hoje de uma maneira até um pouco utópica, porque há algum tempo atrás você falava, vou me formar em Direito, e você estudava advocacia e você ia viver a sua vida sendo advogado. Hoje, quando eu falo que às vezes é mais importante do que o objetivo é ter atitude, é a atitude de perceber a mudança quando o ciclo se encerra. Porque a minha própria história de vida me ensinou. Eu comecei minha carreira sendo eletricista, fui fazer eletrônica, depois eu fui fazer capoeira e educação física, e depois abri um comércio, e até chegar aqui onde eu cheguei e usar todo esse conhecimento, eu mudei muitas vezes. Então, às vezes esse medo de ter que definir alguma coisa é uma preocupação, assim, do mesmo jeito que você faz planos para a vida também faz planos para você. No caminho que você traçou, novas oportunidades inevitavelmente irão surgir. E se você estiver se conhecendo, que é o que a Marlise falou o tempo todo, buscando esse autoconhecimento, você consegue identificar quando é a hora da mudança. Quando, ou essa instituição, ou essa carreira, ou isso que eu fiz até agora serviu até aqui, mas hoje não serve mais. E é hora de mudança. Então, como já é dito abertamente aí nos meios de comunicação, o analfabeto do nosso século é aquela pessoa que não sabe desaprender e reaprender. A pessoa que pega um conhecimento, fica agarrado a ele e as mudanças estão chegando, a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo, é essa pessoa que vai ter a maior dificuldade de se adaptar frente a essas mudanças que estão ocorrendo cotidianamente, né? Marlise, o pessoal tem muita dificuldade de vender, né? Tem medo de vender, sei lá, e isso é uma crença limitante, assim, que atrapalha muito, né? Com certeza. Porque acho que todo mundo tem que saber vender, que seja. E todos nós vendemos o tempo todo, né? A gente vende o tempo todo. A gente é um produto, na verdade, né? Eu vendo uma ideia, eu vendo um serviço, eu vendo um produto, eu vendo o tempo todo. Mas o que quer dizer a palavra vender, né? A palavra vender quer dizer servir. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para servir ao outro, né? Às vezes o vendedor não é vendedor, ele está vendedor, né?
Porque muitas vezes, não consegui nenhum trabalho, eu vou vender, né? Porque acha que é fácil vender. Só que vender nada mais é do que você tentar sanar uma dor de um cliente, né? Tanto é que o vendedor é uma pessoa que vai servir para resolver uma dor do cliente, para resolver um problema do cliente, né? Então, se a gente pensar desse jeito, que eu estou num trabalho para conseguir resolver o problema de alguém, fica mais fácil eu vender. Só que muitas vezes a pessoa acha que não, acha que vender é uma coisa que vai denigrir ele, que é uma coisa pejorativa, que não é bacana, mas vender é entregar para a pessoa o que ela precisa, é resolver um problema da pessoa, é sanar uma dor num cliente. Então, se a pessoa olhar nesse aspecto, né, que a venda significa você ajudar uma pessoa a resolver alguma coisa, ele vai se sentir melhor. E vender, gente, é uma coisa super bacana, porque eu não conheço nenhum milionário que construiu uma fortuna a não ser através de vendas. Seja vendendo ideia, seja vendendo produto, seja vendendo serviço. Então, se você está hoje numa situação, às vezes você está desempregado, não está conseguindo um emprego, mas não quer ser vendedor, que acha... ou que você acha que você não consegue vender, né? E vender é uma arte que a gente aprende, a gente não nasce pronto, nenhum de nós nasceu pronto para nada, muito menos para ser vendedor. A gente consegue, através de algumas competências, através de algumas técnicas, aprender a vender, mas sempre pensando em resolver alguma coisa para as outras pessoas. A gente deixa o dinheiro como consequência disso. A gente vai ganhar o dinheiro se eu conseguir resolver alguma coisa para você, a consequência disso vai ser eu receber através do dinheiro, né? Então, se eu focar nisso, se eu focar em ajudar, se eu focar em resolver, se eu focar em melhorar a vida das pessoas, eu vou ser um excelente vendedor. Aí o dinheiro vem como consequência. E o dinheiro vem como consequência, com certeza. Marla, pegando um gancho aqui, a pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego, né? Chegou lá para o entrevistador e tal, para ele se vender, né? Essa concepção é interessante, né? Ele tem mais chance se ele mostrar que ele está ali para resolver um problema da empresa, do que ele dar uma de coitadinho, que se a empresa contratar ele, vai estar ajudando ele. É o contrário, né? É o contrário. As empresas querem justamente essa performance do vendedor na entrevista. Sim, hoje a gente fala sobre várias metodologias e técnicas. Eu particularmente gosto muito da entrevista de seleção por competência. Mas pode ocorrer das pessoas, talvez ela está em busca do primeiro emprego e não ter as competências. Mas a gente consegue, através da nossa metodologia, extrair atitude e proatividade. O importante é a pessoa se posicionar verdadeiramente como ela é, através das experiências que ela teve no passado ou não. Eu acho importante isso. A pessoa saber de que forma que eu quero ser vista, que mensagem que eu quero apresentar. O que eu quero apresentar? O que eu quero com isso? E eu falo para as pessoas, vão munidas também de informação sobre a empresa. Eu entrar numa organização que eu desconheço totalmente, isso não casa. Né? Então, assim, hoje existem várias técnicas, formas de se estruturar um processo seletivo, mas eu tenho que pensar que é um namoro. É um namoro. O processo de seleção, ele é um namoro. Então, assim, eu conheço, verifico as habilidades, as competências, o que essa pessoa agrega para o meu negócio, o que eu posso extrair dela, e aí é o momento da pessoa se apresentar da melhor forma possível, mas com as informações sinceras e verdadeiras. Por quê? Porque não adianta a gente, no futuro, ou no período de experiência, ou depois de um tempo, que pode vir a acontecer, lógico, né? De repente, opa, não me adaptei, não foi bacana, ter uma ruptura aí, que é o desligamento. Mas é importante que as pessoas pensem de que forma que eu quero ser vista nesse processo seletivo, de que forma que eu vou estruturar meu pensamento para passar todas as minhas experiências anteriores, as competências que eu tenho. Como que eu, nesse processo, vou mostrar o que eu tenho de positivo e que eu estou trazendo para essa organização. E também uma volta que eu acho super importante, o que essa organização tem para me oferecer, né? Eu não digo em relação a benefícios, outras coisas, mas de conhecimento, de aprendizagem, de desenvolvimento, né? O que esperam para o futuro, que expectativa que tem. Eu falo, é um processo de namoro mesmo. Fica uma dica, né? Assim, a pessoa está lá na recepção esperando para ser entrevistada numa entrevista de emprego. Em vez de ficar no Facebook, entra no site da empresa e vai ver algumas informações, né? Com certeza. Qual é a missão, Foi qual a muito visão, bem. Quais os produtos. Eu estava aqui pensando em expor uma ideia aqui, usando o Facebook para isso, você falou do Facebook. A sua apresentação na empresa não é como o Facebook, que você pode pôr a sua melhor imagem, seu melhor sorriso
e ali as pessoas compram somente a ideia que você quer vender. E você de fato não ser aquilo que você está expondo. Então, antes de ser um profissional de alta performance numa organização, você tem que ser um indivíduo de alta performance. Então, não adianta você tomar um belo banho, usar o melhor perfume, pôr a melhor roupa e procurar falar corretamente numa entrevista de emprego se no seu dia a dia você não é aseado, se você anda com a roupa desajeitada, se você não se apresenta como realmente você é. Então, antes de pensar na carreira, você tem que pensar em que ser humano você é, que indivíduo que você é. E quando fala de vendas, o que eu entendo? A gente sempre está falando baseado em conhecimento adquirido, mas muito sobre as nossas crenças. Então, o que eu tenho de mais forte para oferecer é aquilo que eu acredito. E eu percebo, na minha experiência, que as pessoas gostam mais de comprar do que vendam para elas. E na nossa cultura, eu vou vender alguma coisa, tem muito de, olha, você pode me ajudar me arrumando um emprego? Quem está contratando não está querendo te ajudar, ele está precisando da sua competência para ser ajudado, porque uma instituição nada mais é um agrupamento de pessoas que sozinhas não conseguiriam realizar um determinado objetivo para a sociedade. Então, elas precisam de pessoas competentes. Eu me lembro de uma situação que eu acho que é de conhecimento de todos. A gente está o tempo todo deparando em semáforo com gente pedindo dinheiro, gente me compra alguma coisinha para me ajudar, compra essa fruta para eu comprar o leite das crianças. E eu moro até hoje em São Paulo, Jundiaí, interior, e estava na capital comprando algumas coisas, não lembro exatamente para quê, e veio um menino vendendo pano de prato. Era um garotinho de aproximadamente 8 anos. E eu tenho comigo, eu ajudo instituições consolidadas, eu dou um dinheiro para Médicos Sem Fronteiras, para organizações. Eu não costumo ajudar ninguém na rua, é uma forma que eu tenho de enxergar as coisas. E esse menino chegou para mim e falou, moço, compra o pano de prato porque é de alta qualidade esse pano de prato, o tecido é muito bom, minha mãe alvejou esse pano aqui, o desenho é pintado à mão, vai ficar lindo na sua casa. Oh. Ele em momento algum falou, compra para me ajudar. Eu olhei para aquele garoto e falei, esse menino tem um futuro excelente pela frente. Ele já é o profissional de alta performance do futuro, pela maneira com a qual ele é, como ele se apresenta. E aquilo fez, mesmo com a minha convicção de não ajudar ninguém na rua, por não acreditar em remediar dessa forma, ele me convenceu a comprar. E automaticamente ele teve o benefício, né? É assim que eu costumo. Então, que você quer ser uma pessoa de alta performance no mercado, você tem que primeiro ser na vida. Porque você não engana ninguém há muito tempo. Você faz uma entrevista e você vai entrar, se você não tem uma rotina diária de excelência, se você não procura ser melhor a cada dia, desde arrumar sua cama, a arrumar as coisas na cozinha, a se vestir adequadamente, você não vai enganar alguém por muito tempo. As pessoas vão perceber isso e num momento crucial, você de novo vai estar batendo em outra porta pedindo ajuda para alguém. E esse se torna um ciclo vicioso. Fernando, fantástico isso que o Rodolfo colocou e a Narla também. Eu estudei numa escola que o slogan da escola é estar pronto é tudo. E isso faz todo sentido para mim hoje, assim, na vida adulta. A gente no início ganhava o lápis, todo o material didático vinha, estar pronto é tudo. E aí a gente percebe isso na nossa vida. As oportunidades vêm, elas passam, elas vão, e de repente você não estava pronto para receber essas oportunidades. A flexibilidade também que foi colocada aqui é muito importante para a gente rever nosso caminho, em algum momento perceber que não é aquilo, mas estar pronto é tudo. Principalmente na hora de fazer a prova lá, né? Principalmente. Tem que estar pronto, tem que estar preparado. Não é estudar na véspera, né? Tem que estudar sempre para fazer a prova. Nós estamos sempre esperando, coisa, né? Hoje está cada vez mais, o brasileiro não aguenta tanta corrupção, não aguenta um descaso do poder público em muitas áreas, mas ao mesmo tempo que eu estou cobrando o poder público, eu estou jogando o meu copinho descartável no chão. E a nossa cultura é remediativa no sentido de sempre um paternalismo, esperar alguém investir em mim, alguém me patrocinar, alguém acreditar em mim. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você tem que acreditar, você tem que ser o primeiro patrocinador da sua vida. A gente se compara com países desenvolvidos. Só que países desenvolvidos, eles investem, os Estados Unidos, por exemplo, investem na casa de
14% do PIB em treinamentos e cursos. O Brasil está na casa de 0,7% do PIB. Nosso PIB é bem menor que o deles. Então, como é que a gente quer resultados de país de primeiro mundo se a gente tem uma cabeça, uma mentalidade de terceiro mundo? Então, a gente vai ficar... Nós sabemos que, para a programação neurolinguística, que é um tema que foi abordado aqui, um dos pressupostos é a modelagem de desempenho bem-sucedida leva à excelência. Então, nós temos muitos modelos que dão certo aí fora. E o principal deles é a educação. Então, quando você busca educação no sentido amplo, sistêmico, orgânico, que está sempre se modificando e sempre buscando se atualizar. Esse é o modelo que tem que ser seguido, não só com a programação neurolinguística, mas com entender o ser humano de uma maneira mais ampla, né? Em todas as áreas. A educação ela tem que fazer parte da formação do ser humano, não só tecnicamente. Eu vou aprender a falar o português correto, vou aprender a fazer uma conta, mas qual que é meu papel na sociedade? Onde eu me encaixo? O que eu tenho para contribuir? Que eu acredito que não há nada mais triste que você trocar o seu tempo por dinheiro. Em algum momento da minha vida eu já fiz isso e precisei fazer para perceber que isso não tinha sentido, né? Eu já ouvi de pessoas de muito sucesso e de muito dinheiro que disseram o seguinte: eu gostaria que todas as pessoas tivessem fama e sucesso para saberem que isso não é tudo na vida. Então, saber o seu papel, o seu propósito, que foi o que a Naila abordou no começo, é fundamental para quem quer ter alta performance no mercado. Naila, o Rodolfo citou um ponto aí antes dessa fala dele, do profissional de alta performance, de ser sempre assim, né? Não é só na hora que entra no trabalho. Existe muito aquela questão da pessoa ficar os 3 meses de experiência, depois muda completamente, né? Começa aquele gás total, passou os 3 meses... vira outra pessoa. Eu vou falar que aí a gente faz a meia-culpa. Eu acho importante a gente também pontuar essa questão. Quando entra uma pessoa, assim, um indivíduo numa organização que está com 3 meses, a gente vê um trabalho da liderança muito próximo, que é esse processo de adaptação, né? No meu caso, a gente tem projetos que chama acompanhamento de funcionário novato, como se a gente patrocinasse, a gente apadrinha esse novato e faz todo um cronograma de desenvolvimento. Eu vejo algumas situações de que depois que vira o período de experiência, talvez a gente ache que essa pessoa ande sozinha. Isso é um equívoco, A liderança, o líder, ele tem um papel fundamental, crucial, de acompanhamento e direcionamento constante. O processo de evolução do indivíduo, ele é constante. E o líder tem esse papel. Só que também vou ter algumas situações, talvez a partir do próprio indivíduo, de repente passei pelo período de experiência, agora eu posso dar uma amolecida, estou garantido. E na verdade não é. É o momento de você mostrar que você veio. É o momento de você colocar todas as suas habilidades ou de você ter as suas buscas, se é ou não em primeiro emprego, que eu acho fundamental. A gente brincou aquela hora dos estagiários, gente, é o nosso futuro. Nós temos que investir no jovem aprendiz, nos estagiários, dar oportunidade a essa nova geração que vem. Para quê? Para que elas sejam, talvez, dentro das organizações, já igual a gente fala, condicionadas a olhar para dentro, que eu acho muito importante, que é o autoconhecimento que a gente fala, olhar o contexto e se encontrar dentro dessa sociedade que a gente vive. Né? Muitos estímulos a gente tem o tempo todo, isso é para todos, mas eu falo que dentro desse contexto, a nossa responsabilidade enquanto empresa é isso. O que eu estou fazendo para potencializar essa pessoa dentro das habilidades, competências e resultados que eu desejo dela. Então, assim, o período de experiência é fundamental. Eu falo que ali, vamos dizer, os primeiros 3 meses de adaptação com o líder. É o comecinho do namoro ali, né? É o comecinho do namoro, é aquela fase que você está com o líder, é aquela fase que você começa a conhecer as pessoas. O primeiro dia de trabalho é desconfortante. Você não sabe se você senta, se você levanta, se você bebe água, que hora que eu saio, por mais que você dê todas essas informações, por mais que você esteja num treinamento de integração, o nosso é estruturado, o nosso, só citando um caso, um vendedor ele não vai vender antes de 20, 30 dias. É o prazo que ele tem para conhecer do produto para ir vender. Então, assim, esse cuidado na preparação e depois o processo de adaptação com o cliente ou com as pessoas ali, é um formato que você tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente faz o processo de apadrinhamento. Além de conhecer o produto, como você disse anteriormente, é saber
que benefício esse produto vai trazer para quem vai comprar, né? Essa é a pegada da venda, né? Antigamente a gente falava muito em característica do produto, né? As próprias Havaianas, né? O exemplo que eu dou muito das Havaianas, que as Havaianas trabalhavam a característica, né? Não solta as tiras, não dá cheiro e não deforma, né? O que as Havaianas fizeram? Uma revolução do produto deles total, né? Foi quando eles mudaram, em vez de eles falarem das características, eles começaram a falar dos benefícios, né? E principalmente do slogan todo mundo usa, né? E quando você falou para ela da questão da alta performance na empresa, e eu penso em vendas, um vendedor de alta performance é aquele que consegue manter sempre a mesma estrutura. Veio a crise, caiu as vendas para todo mundo, mas ele sempre mantém o mesmo nível, ele está sempre nivelando por cima. Porque aquele vendedor também que tem picos de altos e baixos, esse vendedor não tem alta performance, ele tem altos e baixos. O alta performance está sempre em alta, está sempre vendendo a mesma quantidade, está sempre fazendo a mesma coisa. Tá. Ô, Rodolfo, a gente tem um desafio aí, a Naila falou de liderança, estar sempre perto das pessoas e tal, que é a geração Z, né? Essa meninada que está entrando no mercado de trabalho agora, altamente conectada, internet 100% conectada e às vezes não se adapta bem ali no trabalho. Um trabalho de coach, por exemplo, pode ajudar esse líder a lidar melhor com essa nova geração que está chegando? O coach é fundamental nas instituições hoje e ele vai ser muito bem assimilado por essa nova geração, porque o coach ele consiste no estado atual, quem eu sou e quem eu quero ser, estado desejado, o que eu tenho e o que eu quero ter. É o que eu faço, o que eu quero fazer. Então você leva o indivíduo do estado atual para o estado desejado, utilizando algumas técnicas. Mas essa geração, a maior dificuldade deles não é essa, em saber um objetivo e chegar através de novos meios a esse objetivo. São os relacionamentos interpessoais. Então a pessoa, tem jovens que ficam milionários hoje através da tecnologia. Um conhecimento para quem já está no mercado e não conseguiu se adaptar, fica meio flutuando, leva um tempo, porque tem que desaprender o que sabia para aprender a tecnologia nova. Essa geração que está chegando agora parece que já vem instalada, né? Já vem pronta, né? Então a maior dificuldade é quando a pessoa tem o sucesso em determinada tecnologia ou trabalho e se acha o máximo por isso e não consegue ter relacionamento com a equipe. Então, um líder, eu entendo que todas as pessoas devem se enxergar como líder. Você lidera a sua vida. E por mais que o que a Naila falou aqui, o papel da instituição é de acompanhar, é de orientar, é de um líder que está sempre ali pronto para servir, ajudando a pessoa a atingir esse objetivo, o indivíduo ele não deve ficar esperando. Então porque ela falou, ela é uma pessoa de RH, que o líder tem o papel dele, eu vou ficar reclamando, então meu líder não está me apoiando, ele não está me acompanhando, me direcionando. Mas eu tenho o papel de tomar rédea, de liderar. Então eu sei qual é o objetivo da instituição. O que eu estou fazendo e o que eu posso fazer de melhor para chegar nesse objetivo. Então o desafio dos líderes hoje é primeiramente se conhecerem, e conhecerem, não importa se é o seu liderado, se é uma pessoa se é o seu líder, você tem que saber quem são as pessoas que estão à sua volta, quem são os clientes que buscam o que você tem para oferecer e buscar as melhores ferramentas para servi-los. Porque hoje o grande papel é servir, que é o papel do vendedor. E se você, como eu falei que as pessoas adoram mais comprar do que vendam para elas, se você está fazendo tudo com amor, tudo com dedicação, tudo com carinho, provavelmente você não precisa ir atrás do trabalho. As pessoas, quando tiverem uma oportunidade, vão lembrar. Tem uma pessoa que eu vi, o cara trabalha de uma maneira fantástica, e às vezes você pode estar numa boa colocação no mercado e vai vir alguém e vai te procurar ter uma colocação ainda melhor para você. Porque o tempo todo as pessoas estão prestando atenção nisso. O que você faz, de que maneira você faz, qual a sua dedicação, o carinho, o amor que você tem e o conhecimento que você tem sobre aquilo. Se você se preocupar com isso, você não precisa se preocupar em uma boa colocação. As oportunidades estarão o tempo todo à sua volta. E essa questão aí que o Rodolfo falou, também acho interessante, é o seguinte, às vezes as pessoas acham que elas têm que tratar bem só o cliente, né? Os vendedores acham que tem que tratar bem o cliente e não trata bem os clientes internos, né? Os colegas de trabalho, a liderança, alguém mais humilde dentro da empresa. E o que acontece? No momento que um cliente me vê tratando mal um colega de trabalho, no momento que um outro colega vê eu tratando mal um colega de trabalho, se surgir alguma indicação, se alguém perguntar para a Naila sobre mim, ela vai falar, nossa, a Marlise é uma excelente vendedora, mas ela não
trata bem os colegas de trabalho. A Marlise não tem relacionamento interpessoal dentro da empresa. Então isso, gente, não é para me vender só para o cliente essa ideia, né, de eu ter esse relacionamento, mas dentro da empresa também, com os meus colegas de trabalho. Às vezes você trabalhava numa empresa, você não gostava de ninguém, você era um excelente vendedor. Eu já trabalhei com vendedores que eram excelentes vendedores, mas não tinham relacionamento interpessoal dentro da empresa. E isso prejudicava as vendas deles. Porque os clientes, hora ou outra, viam um comportamento, os colegas de trabalho viam um comportamento, e isso denigre a imagem da pessoa que faz essa atitude. Ou seja, ele é um excelente vendedor, mas não é um excelente profissional, Isso, porque ser gentil, saber lidar com as pessoas faz parte de um bom profissional. Então, se o indicador é vendas, eu estou vendendo bem, então sou um excelente vendedor, mas ser um bom profissional é muito mais amplo do que isso. Muito mais. Michele, e está na hora de criar aí o conceito de político de alta performance também. Estou criando. Aqui, ó. Prazer. Então, eu acredito nisso. Quando eu fui eleita em 2012... No primeiro mandato? O que eu fiz? Volto a falar isso aqui, já falei isso antes, as pessoas desconhecem, muitas pessoas desconhecem essa função, esse serviço que tem dentro da Assembleia. A Assembleia, ela dá cursos gratuitos, seja presencial ou não. Você pode fazer da sua casa. E ótimos cursos, ótimos. Um deles é para o Legislativo. Aprendemos lá como é o poder legislativo, qual é o papel do vereador, o que o vereador faz. Então, eu fiz isso, eu me preparei, certo? De forma ali bem profissional, num curso dentro da Assembleia, a Assembleia Legislativa de Minas. Uhum. E eu acredito também que essa formação, essa ajuda que a gente pode nos dar, de olhar para nós, como ela falou, é tão importante você olhar para o outro, enxergar um ser humano, mas e você? Você tem se olhado e se enxergado no ser humano? Como que está a sua vida aí? E ainda mais a situação que nós vivemos hoje, olha o que o Rodolfo falou, a situação política do país, de corrupção, e aí existe dentro da PNL que a gente aprende também, que as pessoas generalizam. Elas têm a mania de generalizar, distorcer, eliminar. E aí o que acontece com os políticos de alta performance? Trabalham e podem ser generalizados, podem ter o seu trabalho distorcido ou até eliminado. É isso que acontece às vezes. Então, o meu trabalho acaba sendo um trabalho até assim, de formiguinha, mas um trabalho até mais extenso. E, principalmente, sempre com esse foco, eu preciso também não estar somente preparada profissionalmente para o que vem, saber qual é a minha função, o que eu devo desenvolver. Mas e as minhas emoções? E escolher o que eu vou sentir nisso aí? O que eu estou somatizando no meu corpo? Eu também tenho percebido isso, sabe, Fernanda? É importante a gente falar disso, porque as instituições hoje públicas, elas estão, assim como as empresas estão olhando para o indivíduo, olhando para o ser humano, as instituições públicas, as pessoas estão muito estressadas. Às vezes, quando alguém vai ser atendido numa instituição pública e essa pessoa já chega lá estressada porque tem um problema sério, exemplo, área da saúde. Se você vai numa UAI, é porque você está doente. E aí, aquele profissional que atende a pessoa, às vezes, está estressado por algum problema ali. E o que ele pode estar vivendo? Às vezes não tem medicamento, às vezes falta recurso para ele atender essa pessoa e a pessoa está estressada. Mas aí que entra o desenvolvimento humano. Eu preciso escolher o que eu vou sentir. Qual é a emoção que eu quero sentir? É a inteligência emocional que eu falei aqui no início. E a gente tem também um trabalho feito, você citou a questão da Assembleia Legislativa, que é o Parlamento Jovem, né? Fantástico. Da Câmara, não só de Uberlândia, mas em Minas Gerais toda, que é justamente trabalhar nos jovens essa questão de conhecer o que é o Poder Legislativo e atuar. Né? Projetos são votados, os jovens trabalhando ali como se fossem preventivas. Vereadores para criar uma nova geração aí de políticos mais conscientes e tal. Com certeza. Bom, Fernanda, acho importante a gente também trazer enquanto questão que a gente acaba focando em coisas que não estão no nosso controle.
aquilo que não está no nosso controle acaba deixando que a nossa performance não seja tão adequada. O que a Michelle Rodolfo falou, acho que super pontual em relação a isso. Se eu quero trabalhos de excelência, se eu quero algo de excelência, vamos focar naquilo que eu controlo. Quando eu que vivencio com pessoas de alta performance, tenho uma vivência bacana com muitos gestores, pessoas das pontas também que a gente fala, essas pessoas de alta performance, e principalmente o pessoal da área de vendas, elas focam naquilo que elas controlam. E é isso, eu falo para as pessoas, se eu quero estar menos doente, se eu quero talvez estar menos ansioso, menos depressivo, foque naquilo que você controla. Porque se eu for sofrer por causa da crise, por questões políticas ou por outras questões da Copa, o que for, provavelmente solução, né? Eu entro no campo da baixa performance. Mas quando eu trago muito disso para o meu campo, se eu identifico uma depressão, uma ansiedade, o que eu faço a partir disso? Por isso que a gente vem falando muito sobre históricos de vidas, inteligência emocional, entre outras coisas. A gente elevar as pessoas no nosso papel a consciência de que se eu já tenho um problema instalado em mim, de âmbito pessoal ou coletivo ali, porque tem um péssimo relacionamento dentro daquela organização, quando eu elevo a pessoa ao processo de consciência disso, é o que eu faço a partir disso. É para onde que eu vou agora, né? Como é que a gente lida com essa situação? A gente usa uma metodologia na empresa que é o foco na solução e não no problema, né? Isso é uma metodologia já estudada pela Harvard Business Brasil, a gente usa a mesma metodologia e eu acho bacana nisso. A gente tenta fazer com que as pessoas mudem o mapa mental, visualizando mais para a solução do que para o problema. Tá ótimo. Essa é a sua realidade hoje. O que a gente faz a partir disso? E aí a gente faz esse trabalho, não sou eu que dou respostas, você tem que encontrá-las. Que é o trabalho do coach. Isso é um trabalho do coach, né? Muito bacana, que a gente fazer, através de perguntas, né? Fazer com que a pessoa encontre as respostas dentro dela, né? Porque todos nós, a gente tem as respostas dentro da gente, só que muita gente não para para pensar. Faz a pergunta. A gente não faz, às vezes, a pergunta certa. E o coach faz isso perfeitamente, né? Ele sabe fazer as perguntas para que eu conheça quais são as respostas que eu tenho dentro de mim. E em cima disso eu vou trabalhar, vou me desenvolver, vou melhorar, vou ter alta performance, vou atingir os meus objetivos, né? Eu vou conseguir elevar o meu padrão. Eu posso exemplificar o que elas acabaram de dizer de uma maneira bem prática e resumida. Uma simples pergunta, se você mudar o porquê pelo como, você já tira o foco do problema e está focando na solução. Então, quando acontece uma situação problemática, um desafio, ao invés de você perguntar por que eu estou de frente para isso, por que isso aconteceu, você perguntar como eu posso fazer para encontrar uma saída. A sua cabeça ela vai trabalhar para encontrar respostas. Quando você põe o foco no porquê aconteceu, a sua cabeça vai procurar justificativas e desculpas para aquilo que deu errado. E vai ficar no mesmo lugar, né? Não vai... Uma simples posicionamento de uma pergunta pode mudar a forma como você enxerga aquilo. Isso muda tudo. E como você disse em questão de modelagem também, é o que, né? O que outras pessoas fizeram para sair de determinada situação. Aí você vai lá e estuda aquelas pessoas e... Eu dei um exemplo dos Estados Unidos, do investimento. A nossa cultura é extremamente remediativa. Quando as pessoas buscam autoconhecimento, ajuda, quando algo deu errado, aí eu estou me sentindo mal, já estou com já somatizei alguma coisa, já estou com uma síndrome do pânico, estou ansioso, eu estou... o burnout, né? Que eu estou trabalhando feito um doido, não tenho... Aí eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um coach, eu vou procurar um programador, fazer algum treinamento. E essa cultura não é a ideal. O ideal é que você busque ferramentas para... Quando a gente fala de excelência, que foi o que a Naila falou, excelência não é perfeição. Não existe algo que vai sempre funcionar da maneira que você idealizou. Excelência é você estar sempre com ferramentas para lidar com as adversidades que inevitavelmente irão surgir. Ainda mais no mundo de mudanças constantes que nós vivemos. Então, esse é o caminho. Tá. A gente já está partindo aí para o final do programa. Acho que a gente ficaria até umas 4, 5 horas aqui, né, falando Tem sobre assunto. isso. Assunto é o que não falta aqui. Difícil sintetizar em uma hora. Acho que é bom a gente falar aqui, até mesmo para o telespectador entender que às vezes ele está numa situação que ele quer mudar, não consegue, não sai do lugar. Quais são as consequências disso lá na frente? A pessoa chegar e falar assim, nossa, eu poderia ter feito... Quais são as consequências, assim, para o cara entender a dor no futuro e muda agora, que é a hora? Essa é uma retórica na minha vida. Inclusive, de uma das dinâmicas que eu faço em um dos meus treinamentos,
eu digo isso aí, não procure a dor nem o sofrimento na sua trajetória, mas se eles fizerem parte do seu caminho, enfrente-os. Ou você levanta a cabeça e enfrenta aquilo que você tem que enfrentar, ou você vai passar o resto da sua vida imaginando como poderia ter sido. Quando eu fui fazer uma mudança que foi radical na minha vida, que foi assumir o papel de treinador, voltar a estudar, fazer psicologia, muita gente falou, cara, você vai quebrar a cara, você tem uma empresa que funciona, isso não é para você. Você vai para Minas, o mineiro é desconfiado, o seu treinamento tem esse valor, não vai dar certo. E eu olhei para as pessoas e disse, se eu quebrar a cara, eu volto a fazer o que eu fazia, eu vou procurar fazer outra coisa. Mas eu não quero chegar lá na frente, olhar para trás e ficar imaginando como poderia ter sido se eu tivesse feito aquilo. E aí não haver mais tempo. E a vida passa muito rápido, a gente não pode. O maior risco que a gente pode correr na vida é de não correr nenhum risco. Tem gente que diz que uma das principais arrependimentos no leito de morte é não ter feito o que deveria ter feito, né? A gente tem que se arrepender do que a gente fez, né? Do que a gente deixou de fazer. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, você em casa que está chegando agora e está pegando esse... Agora, você pode assistir esse programa nas reprises aqui da TV Câmara e também no portal da Câmara, é só clicar lá no link TV Câmara, Câmara Debate, tem esse programa inteirinho lá para você assistir desde o começo. Queria agradecer Marlise Schuch, que é da KLA Uberlândia, das maiores empresas aí de treinamentos e de vendas e negócios, enfim, agora com filial aqui em Uberlândia também. Queria muito agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade de estar conosco, de passar conhecimento. Muito, muito obrigado. Queria uma consideração final aí. Obrigada a você. Eu gostaria que as pessoas estivessem em casa, que a gente abriu aqui o programa falando sobre às vezes está procurando, né, uma colocação nova. Queria que as pessoas pensassem um pouco o que quero para a minha vida, né? O que eu estou buscando para mim, o que me faz feliz, o que me deixa alegre, o que eu faria até de graça, qual que é o trabalho que eu faria de graça e tentar desenvolver as competências que eu preciso ter para mim conseguir realizar esse trabalho. Então, por exemplo, se você que está em casa hoje pensando o que eu vou fazer da minha vida, não estou satisfeito onde eu estou, quero mudar. Então, o que eu quero fazer? Primeira coisa, qual é o ponto onde eu quero chegar? O que me faz feliz? E o que eu preciso para realizar isso? E buscar isso. Se eu preciso de conhecimento, buscar conhecimento. Tem tantas formas de buscar conhecimento gratuito, né? Tem tanto treinamento na internet, tem tanta coisa onde você pode buscar esse conhecimento. Se eu preciso desenvolver algumas competências, quais são essas competências? Busca se conhecer, busca entender se a pessoa que trabalha, se a pessoa é repórter, o que essa pessoa tem que fazer? Quais são as competências que eu tenho que ter? Busca essas competências, busca alcançar o que você precisa para você chegar onde você quer. Eu acho que esse é o ponto fundamental, que as pessoas têm que pensar o que me faz feliz, onde eu quero chegar e o que eu preciso para alcançar isso e correr atrás do seu sonho. Fazer, né? Fazer, correr atrás. Querer não é poder, né? Não. Fazer é poder. Querer é poder se você colocar se você fizer. Se você fizer. Bom, então, muito obrigado, Marlise. Obrigada a vocês. E eu agradeço também aqui a Narla Peixoto, que é coordenadora de recursos humanos de uma empresa do setor automotivo aqui de Uberlândia, da região, uma das maiores aí. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, contribuiu muito e fica aí, né? As dicas, a orientação aí para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e uma consideração final sua aí, um apelo, orientação, enfim, fica à vontade. Obrigado. Bom, eu que agradeço, né, pela oportunidade, por estar com pessoas aqui, né, que agregam muito. Eu falo que essas oportunidades geram muitos insights para a gente poder trabalhar, mas eu deixo algumas dicas que eu acho importante, né, e que as pessoas que estão fechando ciclos na vida, que elas saibam reconhecer isso, né, qual é o meu momento de gerar essa grande mudança na minha vida para eu ter essa vida de excelência, de alta performance. Então, assim, esse processo de consciência ele é extremamente importante. Que eu saiba entender qual que é o meu momento agora de ter a minha alta performance, independente se é dentro de uma organização, se é nos estudos, se é no meu casamento, né? Então, acho que é isso importante. Entenda o seu ciclo. Em relação às pessoas que buscam oportunidade de emprego, o conhecer, né, que a gente falou muito, né, mas do autoconhecimento é fundamental. Eu saber quais são as minhas potencialidades, né, e as minhas fragilidades também, né, o que eu preciso melhorar. A gente recebe feedback o tempo inteiro das pessoas que estão ao nosso redor de coisas que a gente precisa se atentar e ter um desempenho, um formato diferente.
Pegue isso para você, faça sua autoanálise e promova mudanças na sua vida. Atitude é tudo, a gente tem que correr atrás mesmo. Hoje é um mundo de possibilidades e oportunidades e que a gente só vai fazer a diferença a partir do momento que eu entender o contexto que eu estou e de que forma eu vou fazer a diferença no mundo e nas pessoas que estão ao meu redor. E bom lembrar que alta performance não é trabalhar até morrer, né? Não. Morrer de trabalhar, né? É só a questão de otimizar o tempo e melhorar. Na verdade, quando a gente fala de gestão de tempo, né, Fernando, que eu acho que isso é um assunto gigantesco para outras pessoas, nem sempre é quantidade versus qualidade, né? Então é um negócio para se pensar também, né? Tá, muito obrigado. Narla Peixoto. E também aqui do Instituto Você, do Triângulo Mineiro, Rodolfo Godoy, veio correndo, vai correndo, já vai pegar a estrada agora. Agradeço muito a oportunidade de você estar aqui conosco, a sua disponibilidade, enfim. Queria muito agradecer. Uma consideração final, fique à vontade. Muito obrigado. Gratidão, ponto fundamental para qualquer pessoa que quer ter alta performance. Então, quero agradecer muito o convite, agradecer essa experiência fantástica de estar trocando com vocês tantas informações. Agradecer ao telespectador, para aqueles que já conhecem um pouco do meu trabalho, deixar um grande abraço. E a gente falou de vendas, né? E de melhor do que ficar teorizando é dar alguns exemplos. Então, é um convite para que quem não conhece, venha conhecer o trabalho do Instituto Você. Pode acessar o site 1234você.com.br. E o autoconhecimento é fundamental, como já foi dito aqui. Só precisa da sua atitude, da sua busca e do seu entendimento da importância disso. Não fique esperando, dê o primeiro passo, vá se conhecer. Todo mês a gente está lá em Uberaba fazendo um grande trabalho e faz a diferença entre quem você é e quem você realmente quer ser, não só profissionalmente, mas na vida. Como ele acabou de dizer, ser um profissional de sucesso não é morrer de trabalhar. Quem ganha 10 mil reais não trabalha 10 vezes mais do que quem ganha R$1.000. Então, isso está ligado à qualidade do que você faz. Para ter qualidade, precisa ter muito amor, precisa ter um propósito ligado àquilo que você escolheu fazer, conhecer sobre o assunto que você escolheu e principalmente se conhecer. Então fica aqui o convite e o meu agradecimento pela sua paciência e pelo seu precioso tempo. Muito obrigado, Rodolfo. E a gente agradece também a Michele Bretas. Não foi a primeira e não é a última vez conosco aqui, sempre discutindo temas, sempre participando muito aqui do Câmara Debate. Queria agradecer mais uma vez, Michele. Tá certo, muito obrigada. De coração, gosto muito de participar aqui desse programa, viu, Fernando? E estou sempre à disposição, quero me colocar à disposição também do telespectador que está nos assistindo, como sempre, portas abertas, de braços abertos lá no gabinete, para ouvir as sugestões, as críticas e também os elogios. Eles fazem parte do nosso trabalho e que as pessoas possam contribuir. E pegando todo esse gancho aqui da programação neurolinguística, da arte da excelência humana, comunique-se. A comunicação ela é fundamental. Então, vá até lá a Câmara Municipal, participe do Poder Legislativo, fale conosco, eu preciso te ouvir e quero também ser ouvida por você. Estou te aguardando. Bom, então muito obrigado a vocês e obrigado você em casa que nos acompanhou. E, como eu disse anteriormente aqui, se você quiser ver esse programa desde o começo, entre no portal da TV Câmara, lá no site da Câmara, que é o câmarauberlandia.mg.gov.br. Tem um link do Câmara Debate, que tem mais aí de 200, quase 300 programas que já fizemos aí nesses 5 anos, e esse é mais um. E esse é um programa bem diferente aqui, em bem alta performance. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Câmara Debate. Até lá.